Por que batizamos em águas? Saudação carpaniana, meu irmão e minha irmã, com muita alegria e grande satisfação. Quem vos fala mais uma vez é seu irmão André Carpano, aquele que diz o que pouco dizem, pois o seu conhecimento é o medo deles. Batismo em águas? Meu irmão e minha irmã, é uma doutrina que é adotada por todas as denominações, por todos os cristãos e com algumas variações entre denominação e denominação, porém, tanto o batismo em águas como a Santa Ceia ou Eucaristia é vista por todas elas como uma observância ou ordenança. E uma vez definido esta ordenança, segue-se então o ensino, estudo bíblico para aquele que acabou de fazer a sua confissão de fé e se tornou um novo membro, venha continuar nos caminhos que ele escolheu servir a Cristo. E claro, quando a pessoa faz então a sua confissão de fé, ela tem que seguir uma denominação ou seguir alguma coisa que seja ligada ao cristianismo. Vemos então que essas pessoas que são interligadas, elas podem estar interligadas de várias formas, como um conjunto de cristãos que sejam unidos em forma de célula, em uma casa ou em um local não denominado como denominação. Segundo, podem estar reunidos também como igreja-templo, ou seja, um local com fins religiosos, mais ou menos que nem aquele que o Rubens gosta de fazer, só que ele faz as palestras dele nos hotéis caríssimos, né? Tipo aquilo, sabe? Terceiro, também como hierarquia, ou seja, como aqueles clérigos que tinha na Igreja Católica Apostólica Romana ou igual os docentes. Quarto, um conjunto de pessoas que estão reunidas no sentido do quê? Na concepção local e universal do estudo e ensino da palavra, Bíblia. Ou seja, as pessoas que são cristãs chamadas por Deus são um grupo de pessoas regeneradas pelo Divino Espírito Santo, que formam um grupo de pessoas em um determinado local, algumas vezes para adorar a Deus, outras no questão de ensino da palavra e também pode ser no sentido de formar um batismo também. Não é necessariamente um local específico para isso. O batismo em águas. Segundo um doutor auto-intitulado que diz que ele sabe as escrituras e ninguém mais sabe, e criando uma nova doutrina no nosso querido Brasil, aliás, ele trouxe essa doutrina importada dos americanos, né? E ele forjou ela ao seu modo, dizendo que não é necessário que nós nos batizemos em águas. Por quê? Segundo Romanos, capítulo de número 6, ele alega que não é necessário que se faça o batismo em águas e muito menos que se siga alguma denominação. Com isso, ele diz e alega que a única coisa é ser batizado em Jesus. Mas vamos tentar esclarecer um pouquinho o que seja esse batismo em Jesus. Eu quero citar aqui somente 7 indícios que o batismo foi ordenado por Jesus e também o que ele quis dizer. Vamos para a Bíblia. Primeiro, o próprio Senhor Jesus nos ensinou e ele disse que os discípulos deveriam batizar com água, porque quem batizaria com o Espírito Santo seria o próprio Cristo. Segundo, o próprio Cristo, ele aprovou o batismo, embora que não era ele quem batizava, eram os seus discípulos, mas ele aprovou o batismo em águas. Terceiro, Cristo mandou que batizasse e deu a ordem para que continuassem aquilo que ele tinha ordenado, que ele começou dando exemplo e fez com que os seus discípulos fossem também e dando essa instrução aos apóstolos. Quarto, fazia parte também da doutrina e ensino dos apóstolos. Quinto, era uma prática dos apóstolos, que eles batizavam em água e Jesus se encarregava do batismo no Espírito Santo.
Sexto, foi um costume universal. Inclusive, Paulo falou sobre isso, que ele batizou somente a família de Estefanas, Crispo e Gaio. E se ele batizou mais alguém, ele não se lembrava. Foi o próprio Paulo que falou isso. Sétimo, uma literatura extra-bíblica comprova sobre isso, que foi um documento chamado Didaquê, datado do século I. Inclusive, se você quiser ver mais um pouco sobre o Didaquê, eu vou deixar o link na descrição de um vídeo que eu falo um pouco mais sobre este livro. Bom, devemos seguir os mandamentos de Cristo e o exemplo que ele nos deu, batizando em água e também deixando que os homens que foram instituídos para isso batizassem também, independente se seja em águas correntes, se seja num tanque. É bom que toda aquela pessoa que quer se converter ao caminho do Senhor e professar sua fé, que possa nascer da água e do Espírito. E não se deixe levar por doutrinas de homens que nunca leram a Bíblia e querem serem mestres e não sabem do que afirmam e dizem que somente o batismo tem que ser em Jesus, ou seja, criando uma doutrina baseada em um único versículo, e que você não deve descer as águas para o arrependimento e, quando você deitar nas águas, morrer para o mundo e nascer para Cristo. Bom, é isso, meu irmão e minha irmã. Se vocês gostaram mais desse vídeo, não deixe de dar a sua contribuição se inscrevendo no canal, compartilhando e também dando aquele like, que isso fortalece muito. E principalmente, apesar de tudo isso, não esqueça, ore a favor desse seu irmão. Que Deus venha abençoar a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.